Sejam todos muito bem-vindos à nossa tertúlia de junho. E como nós sempre fazemos, eu vou dar inicialmente uma palavra ao Pelaio, que é o gerente da Volcanic, que é uma empresa que ajuda no nosso patrocínio aqui das nossas reuniões, da academia. Eu sou Pelayo Gutiérrez. Para aqueles que não me conhecem, sou o presidente da Volcanic. Nós somos uma empresa de origem colombiano, mas que estamos aqui no Brasil há já quase meio ano trabalhando oficialmente e um ano com toda a preparação da chegada. Nós somos uma empresa especializada em medicina canabinoide. Eu sei que este é um assunto ainda muito recente, muito novo. Realmente, para poder trazer estes medicamentos para todos os pacientes que precisem deles, precisamos criar muita evidência científica, precisamos de médicos e especialistas da saúde como as pessoas que estão aqui. Então, eu gostaria de disponibilizar da nossa parte essas comunicações que vamos começar a fazer em relação a pesquisas clínicas e toda a evidência científica que está se desenvolvendo e que nós estamos ajudando a desenvolver, e abrir as portas também para qualquer desenvolvimento que podamos fazer em conjunto. Obrigado. Obrigado, Pelayo. Bom, eu queria anunciar. A gente sempre escolhe os inimigos para fazer palestra aqui. O Luiz Fernando é um inimigo meu que eu conheço há muitos anos. Por que é um inimigo? Porque o palestrante é aquele que menos saboreia a reunião. Enquanto ele está apresentando, nós estamos nos deleitando com o almoço, né? Mas é brincadeira, viu, Luiz Fernando? Depois você vai comer, eu vou ficar com você aqui. Eu vou contar inicialmente uma particularidade que é uma curiosidade da academia. O Luiz Fernando vem de uma família ilustre de juristas. Inclusive, você tem um irmão? Do passado. Então, o pai dele e o irmão, presidente do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo. E eu conheci o Luiz Fernando há cerca de uns 30 anos, e de lá para cá a nossa amizade cresceu mais. Mas eles têm uma curiosidade, é uma família de ilustres também na medicina. Eu estou ladeado aqui não somente pelo Luiz Fernando, como também pela esposa do Luiz Fernando, que é a Maria de Lourdes, e também pelo um dos filhos deles, que é o João Luiz, que também, assim como o pai, é neurocirurgião. E os três, curiosamente, fazem parte da nossa querida Academia de Medicina de São Paulo. Então, sejam muito bem-vindos e vocês realmente enriquecem o nosso patrimônio. Eu queria fazer uma breve apresentação do nosso palestrante para não tomar o tempo dele. O Luiz Fernando, ele se graduou na Unicamp e se especializou em neurocirurgia. E ele fez o seu mestrado e doutorado na tradicional Escola Paulista de Medicina, hoje da Universidade Federal de São Paulo. Luiz Fernando, ele teve uma época que chegou a ser tutor na Universidade de Berlim e foi também professor convidado das universidades de Londres, Johns Hopkins, New York, Moscou e St. Louis, nos Estados Unidos. Ele foi presidente do Departamento de Neurocirurgia da Associação Paulista de Medicina, foi presidente do capítulo de São Paulo da Academia Brasileira de Neurocirurgia e atuou um tempo também como professor titular de Neurocirurgia da Faculdade de Medicina de Santo Amaro. Nosso querido Luiz Fernando, ele ocupa na nossa academia a cadeira 16 e escolheu como patrono um professor dele, Oswaldo de Freitas Julião. E, curiosamente, também ele ocupa a cadeira 16
da Academia de Letras de Campos do Jordão, cujo patrono é o Sérgio Millier. Luiz Fernando, ele precedeu ao Dr. José Luiz, ao meu lado esquerdo, e a mim, na presidência da Academia de Medicina de São Paulo, no biênio 2005-2006. Então, portanto, daqui a pouquinho vai completar quase 20 anos que você assumiu a presidência aqui da nossa casa. Luiz Fernando, é uma breve apresentação, você fique à vontade, agora a palavra é com você. Muito obrigado. Muito obrigado, Hélio. Mas hoje, quando eu pergunto o que eu sou, eu falo assim, eu sou ex. Sou ex, pronto. Ponto. Agora, a minha mulher lembrou bem, eu não sou ex-marido, não. Eu acho que eu pedi para ser passado um breve filme, mas antes desse breve filme, eu quero falar umas palavras que eu trouxe por escrito. Eu acho que eu vou lá na frente, né? Melhor, né? Vou falar algumas palavras, depois nós vamos passar um filminho e depois eu começo a apresentação. Prezados acadêmicos, antes de tudo, quero agradecer ao nosso presidente, Dr. Hélio Beliomini, para falar sobre tema conhecido e debatido de há muito. Hoje temos dentro da nossa academia ícones como o Dr. José Luiz Gomes do Amaral, Dr. Jorge Carlos Machado Cury, Dr. Akira Ishida e tantos outros, e fora da academia são expoentes como o Dr. Sérgio de Passos Ramos, que é um grande dirigente do CRM e da APM de São José dos Campos. E dele, nos artigos que eu li, ele cita uma coisa interessante, ele cita uma frase do barão Philipp von Böselager, último sobrevivente do atentado contra Hitler em julho de 1944. Dizia o seguinte: em casos sérios, vale a regra. A consciência vem antes da obediência. Quando queremos que eu faça algo contrário à minha consciência, então tenho que me proteger, tenho que resistir. Os citados da academia são muito mais experientes que eu. A minha experiência grande ocorreu há 20, 30 anos atrás, como o doutor Hélio citou muito bem, quando eu fui presidente do capítulo de São Paulo da Academia de Neurocirurgia, do Departamento de Neurocirurgia da APM, diretor da Defesa Profissional da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Todos esses eu acabei ficando por um período de 10 anos. Amigos, estamos numa tertúlia, que é uma reunião para criação e discussão do tema abordado, tertúlia inventada pelos espanhóis. E por isso tenho grande interesse nas opiniões dos presentes, que são o creme de la creme, ou seja, a nata, em português a nata, que é a parte nobre do leite, da cultura médica de São Paulo. Aqui procuramos a verdade, que é a nossa grande amiga. E aqui eu lembro de Aristóteles, discípulo de Platão, que falava amicus Platus, sed images amica veritas. Ou seja, Platão é amigo, mas a verdade é mais amiga. Fico impressionado com a diferença de visão médica entre minha geração e a atual, pois na minha o acesso à informação era arcaico e demorado. Estava num sistema analógico. A geração atual nasceu na idade da internet, dos recursos imensos digitais e agora inteligência artificial. E nisso tudo, não podemos esquecer que lidamos com humanos que merecem que os escutemos e os amalgamemos em nossa alma. Nossa profissão é para gente de caráter, de cultura. Por exemplo, é impressionante entre os médicos a capacidade de, além de ser médico, ele tem uma outra atividade cultural, escritor, músico e assim por diante. De ética, de moral, de dignidade, de coragem. Hoje em dia precisa ser corajoso para ser médico, cuja finalidade é o combate ao sofrimento, sem o que não teríamos razão de existir. Com o calamitoso erro da formação médica, não só atribuído aos médicos, mas principalmente à ganância econômica dos donos do poder e do dinheiro, temos que deixar claro que o médico que se submete a honorários vis
indignos da nobreza do seu trabalho, de sua responsabilidade, estabelecido e consensado pelos seus pares, deverá ser levado à barra dos tribunais médicos. Para combater erros médicos, não basta somente ler artigos científicos e evitar faculdades espúrias, já que na formação médica está incluída a competência. Para que a tomada de decisões, enfrentar os dilemas, as dúvidas, os desfechos imprevisíveis, atuemos com coragem e sabedoria. E nisto tudo, é muito importante, devemos lembrar que a atividade médica não é a geradora de risco a que é exposto o paciente. O responsável pelo risco é a entidade nosológica, a doença, apresentada pelo paciente. Não há como transferir a responsabilidade pelo risco ao médico. Não é este, com seu serviço, o gerador do estado patológico do paciente. Agora eu gostaria de passar um pequeno filminho. Tenho asma. Disseram que iam curar, mas continua tudo do mesmo jeito. Bom, às vezes os médicos cometem erros. Ana, vamos ter que nos esforçar em dobro. Usa o inalador? O tempo todo. Vai um inteiro por semana. E está usando corretamente? Será que eu pareço uma idiota? Não. Por que não me mostra como funciona? Erros do médico, né, da formação médica e dos provedores de saúde. Uma coisa que está funcionando? Bom, os doutores milênios são aqueles que nasceram entre 1980 e 85 até 95, 2000, estão abandonando a medicina. E muitos estão abandonando a vida. Para se ter uma ideia, nos Estados Unidos, há um suicídio médico por dia. Eu mesmo tive essa experiência com 2 amigos meus, um neurofisiologista, eletromiografista fantástico, ele parecia um pouco deprimido. E um outro era um clínico maravilhoso. Um se enforcou e o outro se suicidou ingerindo drogas. Foi um choque para mim. Não podemos esquecer a substituição da autonomia atual dos médicos, protocolos gerenciados, na grande maioria das vezes por não médicos. Os não médicos estão dominando a medicina, orientados exclusivamente por questões econômicas. É a grande frustração com a prática médica atual. Tanto é que o índice de reclamações contra operadoras dobrou de 2019 até 2023. Onde que eu aperto aqui para ser o próximo? Esse aqui eu... tá certo. Você veja como eu estou atualizado nessas coisas, né? Bom, essa frase é importante. Nós vivemos um momento de adversidade. E, nesse momento, são despertados os talentos que talvez continuassem adormecidos. Veja os nossos líderes. Veja o Zé Luiz, que está aqui, por exemplo. É um talento enfrentar as diversidades da medicina. A doutora Irene Abramovich, do CRM, e outros tantos líderes que lutam. E eu acho uma coisa muito importante, nós não podemos deixá-los abandonados. Todos nós, academia, que tinha antigamente uma atividade acadêmica puramente, tem que se tornar, no meu entender, também uma atividade política. O juramento de Hipócrates, eu fiquei surpreso numa ocasião, quando eu li um artigo do Dr. Drauzio Varela, dizendo que é um procedimento antiquado, que seria uma visão corporativista, e nós tentaríamos ter intenções filosóficas, quase que nos tornando deuses, e não é verdade. Por quê? O Hipócrates colocou no seu juramento o quê? Honestidade, colocou a ciência, colocou a dedicação ao paciente. Então, nós precisamos... E tem 2.600 anos. Então, é um negócio que o Drauzio Varela estava um pouco nervoso, eu acho.
As entidades mitológicas são simbólicas e a medicina, a arte é eterna. Então, eu, data máxima vênia, com o maior respeito, vejo profundamente nessa visão. Eu acredito que ele estava meio revoltado contra Obrigado, eu tenho uma coluna miserável, viu? Eu estou mais preocupado agora em sentar um pouquinho, se vocês me permitirem. Obrigado. Então, eu acho que o Drauzio, nesse artigo, ele é um talento. Ele estava indignado, porque os médicos estão virando pobres. Como que um médico pode ter dinheiro para comprar livros, para ir a congresso, para ter uma remuneração decente? Então, ele teve essa catidinária aí contra o juramento de Hipócrates. Em 2005, quando eu era presidente da academia, eu escrevi esse artigo que saiu na Tribuna do Direito. Naquele tempo, começava a vicejar entre nós a questão do erro médico por qualquer coisa, por coisas absurdas. Só para dar um exemplo, eu tive um colega, neurocirurgião, que operou um sujeito que chegou no hospital com uma cabeça aberta. Salvou a vida dessa pessoa e depois foi processado por esse paciente, porque ele ficou indignado de ele ter feito uma craniostomia, começando na glabela e deixando ele com uma cicatriz na testa. E nessa ocasião, eu escrevi esse artigo dentro da parte de direito, da área do direito, porque os juízes, muitas vezes, são mal assessorados por pseudoperitos. E isso, mais tarde, eu vou comentar o que eu falei com o presidente do Tribunal de Justiça daquela ocasião. Então, nós não podemos esquecer que serviço médico, todo mundo sabe, é contrato de e-mail, ninguém promete cura. Aliás, tem um ditado alemão muito interessante, aliás, chinês, o alemão eu vou citar na frente, chinês. Só existe cura para as doenças curáveis. Pacientes inescrupulosos que acham que processando um médico vão ficar milionários. Temos hoje em dia, infelizmente, médicos perigosos que são formados pelas faculdades de medicina espúrias. Advogados que viram no processo contra médicos a possibilidade de ganharem muito dinheiro. Hoje já tem advogado de porta de hospital. E as seguradoras, então, é a festança. Elas induzem a que haja processo contra os médicos, porque assim todos nós, especialmente os cirurgiões são obrigados a fazer um seguro contra processo, porque senão você está perdido. E tem uma coisa gravíssima: indivíduos com boa situação econômica ainda conseguem entrar na justiça como gratuidade. É inacreditável. Então, você não pode persegui-los depois que a justiça julga a seu favor, você não pode processar esse indivíduo. Então, eu vi donos de pizzaria, donos de farmácia, vão lá pela justiça gratuita. E o pior, os juízes dão. Isso que é a coisa grave. Outra coisa impressionante é uma coisa que todos nós sentimos quando tem ingratidão. O Hélio citou num artigo muito interessante a gratidão em termos de crise, onde ele cita Aristóteles, dizendo que a gratidão é o sentimento que mais depressa envelhece. E o Condorcet, já em 1500 ele vai pedrada, dizia que o ingrato é o indivíduo de pequena alma, é muito filho da vaidade. É o vício do indivíduo com pequena alma. Então, a ingratidão é terrível para quem se mata pela medicina, se mata pelo doente e depois tem que aguentar verdadeiras aberrações de processos absurdos e inacreditáveis. Outra coisa é o seguinte, a questão do inconformismo. Ninguém gosta de ficar doente, ninguém gosta de ficar doente com coisas graves. E daí, é muito fácil, desde que ele não tenha uma resposta adequada, ou um tratamento, ou uma operação, dizer que houve erro médico. E o médico que não pode fazer milagre, porque ele não é um Deus, não está em nenhum pedestal, ele é, muitas vezes, processado indevidamente. E isso daí é uma citação
Zé Luiz, confusão com direito à boa saúde, curas impossíveis, mania de indenização que, naquela ocasião, quando eu escrevi aquele artigo na Tribuna da Justiça, graçava nos Estados Unidos, mas não no Brasil. Isso faz 20 e tantos anos atrás. Hoje, a mania de indenização é uma graça entre nós de uma maneira absurda. As curas impossíveis, é aquela história do ditado chinês que eu já falei. Só existe cura para doenças curáveis. Outra coisa que a gente fica preocupado é o receio de enfrentar casos graves. Muitas vezes, médicos extremamente competentes recebem pacientes e a gente já tem aquele feeling que o indivíduo quer milagre. Então, muitas vezes, o médico fala, bom, para que eu vou entrar nessa se vou receber um processo? Vou ganhar um valor X de um plano de saúde ou do próprio SUS e depois eu vou ter que ser processado onde se exige, já que a justiça vem pela justiça gratuita, o sujeito pede 500 mil, 1 milhão, com a maior facilidade. Fora as despesas que ele vai ter com o advogado, fora a humilhação, que eu já citei lá, que é a dor da ingratidão. Então, muitas vezes, o médico fala, bom, esse sujeito aí, tem esse feeling, ele começa a querer milagre, então ele, olha, o senhor procure outro. Então, eu insisto que o médico deve ter moral forte ali, perante a adversidade, a calúnia, a injustiça, o risco, as complicações. É aquilo que eu já tinha falado, inconformismo do paciente crônico. Toda doença grave é no normal o sujeito se sentir inferior, derrotado por uma doença. E eles reagem muitas vezes de modos diferentes. Outros, a grande maioria tem aceitação, eles aceitam a diversidade. Outros, alienação. Eles não tomam conhecimento da sua doença. E uma minoria, rebelião. Eles têm ódio do médico, destilam ódio e culpam o médico pela sua situação terrível de uma enfermidade grave ou coisa que o valha. Volto a dizer que nós devemos ser moderados nas nossas cobranças de honorários médicos, mas o médico que se submete a honorários vis, indignos da nobreza do seu trabalho e sua responsabilidade, estabelecido e consensado pelos seus pares, deverá ser punido. Então, nós vemos muitas vezes médicos que vêm estudar em São Paulo, já médicos, vão trabalhar em planos de saúde e aceitam honorários vergonhosos. Com isso, os médicos competentes, que teriam que ter honorários decentes, vão perdendo, porque quem está mandando hoje na medicina é o dinheiro. Essa é uma realidade insofismável. Isso aqui é uma redundância. E, claro que não é fácil ser médico, nós lidamos com emoções terríveis, convivemos com a vida e a morte, vivemos com estruturas arcaicas, principalmente do SUS, e o abandono do Estado em relação ao nosso povo. Isso é uma vergonha, porque o nosso povo é herói. Se ele está com tumor cerebral, vai pelo SUS, ele tem que esperar 3 meses e não tem jeito de operá-lo. E ele vai tomando Decadron e esses corticoides ou morre. Então, nós temos que prestar atenção que nós, da academia, temos obrigação para lutar contra essas intempéries que ocorrem atualmente. Outro aspecto é a questão da judicialização da área. Você veja, na justiça nós temos, por um lado, nós sofremos os processos. A grande e imensa maioria totalmente indevidos. E, por outro lado, nós temos também que proteger o doente. Ou seja, solicitar liminares judiciais e assim por diante para aqueles pacientes que precisam ser tratados. Vou dar um exemplo. Ele não precisa ter um tumor cerebral para ser tratado imediatamente. Ele pode ter uma compressão de uma raiz nervosa, ele urra de dor e tem-se que entrar com uma liminar judicial, porque ele precisa ser tratado. Ocorre que muitas vezes os juízes acham, já que não tem um risco de vida, não dão a liminar. E o paciente que se dane, que fique se encharcando de anti-inflamatórios, analgésicos, de todo tipo de coisa desse tratamento, e não recebe a proteção da justiça. Muito bem, então, está escrito lá embaixo, nós somos humanos e não deuses,
E o médico tem que estar sempre ao lado da verdade. O professor Brock, que é o meu ícone na Alemanha, ele falava: Luiz Fernando, se algum dia você cometer um erro, assuma logo. Não adianta ficar querendo se defender por aqui, por lá, mas se você errou mesmo, assuma logo e tente ajudar o paciente ou aguente o processo. Ele contou a experiência dele, que ele operou uma hérnia de disco, errou o nível e o paciente ele não aceitou que ele corrigisse o erro, ou processou e ele aguentou a bucha lá na Alemanha, né? Porque ele acha que sempre devemos, eu também acho, devemos sempre estar do lado da verdade. O diálogo entre a medicina e o judiciário é muito importante. Olha o doutor José Luiz de novo. Falou uma coisa importante ali. Essas falhas do sistema educacional e da saúde transformam, indubitavelmente, o médico em vítima da indústria do erro já citada e da má-fé dos pacientes já citados. Nunca podemos nos esquecer que nós trabalhamos com fenômenos biológicos, ou seja, não matemáticos. E outro aspecto vergonhoso é a diferença entre o sistema público de saúde e a assistência privada. Quem não tem condições econômicas está perdido. E eu sempre falo, ser médico é necessário ter coragem, que é uma atividade de risco. Certa vez, eu, como presidente da academia, o CID do Sindicato dos Médicos, o CURI da APM e o Jorge Isaac do CRM, fomos falar com o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, isso em 2005. Por quê? Nós queríamos mostrar que o juiz precisa nomear peritos que são da área. Não é só fazendo um cursinho pequenininho que o cara vira perito. Então, nós vemos muitas vezes indivíduos que vão julgar doenças do coração, doenças neurológicas, doenças abdominais, e o sujeito é um pediatra que vai julgar uma cirurgia cardíaca. E nós quisemos mostrar para o presidente do Tribunal de Justiça esse aspecto. E, portanto, nós fomos em conjunto. Mas não adiantou nada. Esse que é o problema. O pronto, evidente, isso aqui são coisas redundantes, né? O prontuário médico tem que ser muito bem feito. No passado, a gente tentava ser sintético. Hoje, temos que ser um pouco analíticos, porque cai na justiça, se você é muito sintético, o juiz vai falar, não, ele esqueceu de colocar coisas importantes. Então, infelizmente, nós perdemos para o computador, porque para escrever um prontuário médico, você fica naqueles programas de computação, muitas vezes que mudam com frequência, e aí tem outros interesses econômicos. Tem um programa X, e depois, sob a desculpa que ele vai ser atualizado, aí tem interesse econômico, colocam programas no computador muito mais complexos que fazem com que a gente perca um tempo imenso digitando o prontuário médico. Mas tem que ser muito bem feito para que a gente possa evitar de ser processado. E o consentimento. Antigamente, o consentimento era uma coisa pequena, objetiva, sintética. Hoje não. Hoje os termos de consentimento são verdadeiros tratados de medicina. Por quê? Porque qualquer coisa não citada ali pode ser motivo para você perder um processo contra si, mesmo injustamente. E os juízes, desculpe a franqueza, estão seguindo também uma carreira decadente. Não leem processos adequadamente, julgam, parece que alguns têm até raiva de médico, julgam de maneira assim, não vou falar, mas nós temos que fazer esses termos são verdadeiros tratados. Em certa ocasião também eu escrevi esse artigo aí sobre as condutas médicas, lutando contra a auditoria dos planos de saúde, que são, em geral, empregados dos planos. Daí eu usei o Superior Tribunal de Justiça. É o médico e não o plano de saúde que tem decidido o tratamento do doente. E o CRM. Esses dois
essas duas frases aí são do Akira Ishida. Escreveu: o preço do tratamento a um paciente não deve ser resolvido às custas da indicação terapêutica. E do mesmo modo, embaixo, ele escreveu: o médico está apto a indicar e proceder ao tratamento que julgar conveniente e este é de sua responsabilidade. Outra coisa sobre as evidências em medicina. As evidências são caminhos que nós devemos seguir, valorizar, para chegar a uma meta com mais segurança. Mas a medicina não é matemática. Então, nem sempre a evidência deve ser obedecida totalmente como ela diz. Aí vale a experiência do médico, que é uma coisa super importante. E alguns dizem, por exemplo, que não passa de um livro de receitas, que desvalorizam a experiência do médico. E outros alegam que se combate tratamentos inúteis. Tem um ponto de concordância. É virtualmente impossível acompanhar as últimas evidências. Deve haver sempre o quê? A sabedoria que o tempo dá. A sabedoria e compreensão clínica. E nós, médicos, devemos sempre ter nossas referências. Nós, especialmente os jovens, tem que, no meu entender, tem que sempre estar ligado a algum médico mais experiente. E hoje, com o advento de WhatsApp, por exemplo, eu faço, até hoje, troco ideias com o professor Brock de Berlim por WhatsApp. Eu fotografo lá as imagens, conto a história, filmo o paciente, e é, então, fácil a gente trocar ideias, né? E não podemos esquecer que os pioneiros são a razão do progresso da medicina, e isso é uma realidade insofismável. O British Medical Journal mandou brasa na medicina de evidências. Aliás, um dos nossos acadêmicos, o Dr. Álvaro Atalá, é um dos ícones da medicina de evidências aqui no Brasil, né? Então, esse British Medical Journal fala muito do interesse da indústria farmacêutica, que muda as complicações de medicação, ocultando, muitas vezes, e dizendo que a evidência diz que esse tratamento é o melhor, quando esse laboratório, essa empresa farmacêutica, movida por interesses econômicos, muda completamente a verdadeira ação da medicação. Ali está a minha tese de doutorado, eu vou contar porque é uma história divertida. Eu estava na Alemanha e eu tinha alguns casos que a imagem radiológica de uma compressão de raiz nervosa na tomografia não batia com o quadro clínico. Então, aparecia uma imagem radiológica comprimindo, por exemplo, S1, mas o quadro clínico era de L5. Então, isso é importante, o médico saber examinar o doente. Então, não batia. Então, o que eu fiz? Eu comecei a fazer uma infiltração na raiz que o paciente se queixava. Então, se ele tinha um abaulamento, uma compressão em S1 na imagem tomográfica, e tinha uma queixa em L5, eu comecei a infiltrar L5. E, para minha surpresa agradável, eu comecei a obter grandes melhoras que evitavam até a operação. E, a partir daí, eu comecei a estudar esse assunto profundamente. Só que eu não tinha uma explicação científica pelo que acontecia. Até que eu vi uns trabalhos do professor Kikuchi, que ele mostrava que a xilocaína não era só para anestesiar a raiz nervosa, era como todo mundo sabe, um vasodilatador. E combatia a isquemia da raiz nervosa. E a isquemia que provoca a dor. Se eu cruzo a perna aqui, tem uma dormência. A compressão causa dormência. E a isquemia que causa a dor radicular. E o corticoide, especialmente nos casos já operados, desmontava aquela fibrose. Então, havia uma descompressão pelo uso do corticoide. Lembrei dos queloides. E, com isso, eu fiz uma tese de doutorado lá na Escola Paulista, e eu fiz questão de chamar o professor Marco Pito para fazer análise estatística, que isso seria de um valor insofismável, e o professor Marco Pito mostrou que quase 80% de pacientes com indicação cirúrgica não eram operados. Daí aconteceu o que o Freud falava. Na hora que você tem uma nova ideia, no começo é indiferença. Depois,
paulada e cacetada, para finalmente ser aceito. E aqui, ao lado, está ruim de ler, mas não interessa também. Eu recebi essa mensagem da Academia de Ciências da Califórnia, perguntando se eu podia continuava dividindo essas minhas observações, esses meus textos obtidos na tese de doutorado. Eu até dei risada, falei, nunca na minha vida eu impedi que qualquer eu acho que todos nós aí que publicamos trabalhos, somos todos a nata, o creme de la creme, vamos impedir que os nossos conhecimentos sejam bloqueados. Esse é mais um joke, né? Que o caro não é o médico nem a medicina, são os burocratas. É a piada aí, que é uma realidade. É grave? Não, bom, mas o senhor é do SUS, então é grave. E aqui é uma coisa incrível. Esse é o tubarão aí, feliz da vida. Médicos são o melhor investimento. A profunda crise do sistema de saúde privado passa dos médicos para quem? Para engenheiros, para economistas e investidores, que decidem olhando só o lucro. E para combater essa caterva, vejam bem, nós estamos combatendo uma caterva. É necessário de nós uma coragem hercúlea, imarcessível, que arrosta temores de índole vária. Arrosta temores de índole vária. Para pedir, não pedindo, mas pedir exigindo, como dizia o padre Vieira. Aliás, o padre Vieira, no sermão do Bom Ladrão, mostrava tremendamente a diferença entre os big boss da época, milionários, explorando o pobre que furtava para comer. Hoje temos a inteligência artificial. Então, já começou a ter as dúvidas se o médico resolve tomar uma atitude baseado na inteligência artificial, um tratamento clínico, uma indicação cirúrgica, e não dá certo. Ele deve, no meu entender, informar o paciente, olha, eu vou dar esse tratamento, ou vou fazer essa alteração, baseado nos milhões e milhões e milhões de sugestões da inteligência artificial. E o paciente tem o direito de falar, bom, então eu quero outra opinião. Ou se não, ele aceita. Agora, se der tudo certo, muito bem. Agora, se não der certo, quem vai ser processado? É o médico, né? Aqui é um joke também, de novo. Nós falamos em termos de NPS, né? E ali uma série de dados. É coisa repetitiva, mas é só questão de ser citado. Temos hoje 388 cursos de medicina, e só o ano passado abriram-se 1.145 vagas, 15 novas instituições. Isso foi o MEC disse em janeiro desse ano. E aqui você está vendo aí, é uma realidade. O estofador está ali fechando a barriga do doente. Eu lembro bem no passado, quando nós não tínhamos muita sofisticação na neurocirurgia, e eu operava fratura de base de crânio, aneurisma cerebral, usando uma coisa que se chama lesões de dura, o velho super bonder. Eu usava o super bonder e dava certo, e dava tudo certo, porque o super bonder é autoesterilizado, e é só jogar o tubinho dentro de uma bacia com um desinfetante e pronto. E com isso, nós conseguimos salvar milhares de vidas. Até que, de repente, a indústria econômica percebeu que aquele tubinho, eles podiam chamar de Histoacril, e em vez de R$3, custava $100. Daí criou-se outro problema. Assim como eu usei muito meia de mulher, meia de nylon, esterilizada em gás, naquela época não tinha dura mate artificial, para substituir a dura. Põe em cima do cérebro do doente, e os fibroblastos se depositavam na meia de mulher, de nylon, e tínhamos uma dura mater. Hoje em dia, se eu fizer uma dessas coisas, eu sou preso. Agora, o que aconteceu há uns tempos atrás? O plano, eu ia fazer uma reoperação de uma hérnia de disco, uma fibrose cavalar. Eu falei, bom, a dura mater deve estar lacerada, etc. Pediu a cola, o Histoacril. Foi negado. E o doente urrando de dor. Operei,
não deu outra, fístula córica, mas espertamente eu passei num boteco antes, enchi os bolsos com Super Bonder. Chegou na hora, eu não tive dúvida. Graças ao pessoal da sala, que eram meus velhos amigos, falei, põe tudo para esterilizar isso daí e traz o Super Bonder. E eu fechei a fístula córica tranquilamente. Claro que, se fosse citado isso, eu estaria em palpos de aranha, né? Isso aqui é uma obviedade tremenda, né? Essa quantidade imensa de médicos despreparados facilita o erro médico. Você veja só, são todos dados. O número de médicos do Brasil aumentou 8% em 2 anos. Nós temos 550 mil médicos. A previsão para daqui a 5 anos é 850 mil médicos. Então, nós estamos em palpos de aranha. Vai ser uma multidão de médicos que não vão ter emprego, vão se tornar a família do médico pobre. E daí, dentre esses, muitos, em situações dramáticas, perdem o caráter. E daí vão fazer coisas completamente absurdas. Interessante, o Flexer, todo mundo conhece, o Abraham Flexer, ele perdeu a paciência nos Estados Unidos, em torno de 1910, porque ele observou exatamente o que acontece no Brasil hoje. Uma proliferação desenfreada de faculdades de medicina, e ele não era médico, mas era um sujeito muito dedicado à arte de ensinar. E daí ele começou a investigar essa situação. E ele foi visto pela Fundação, pela Carnegie, e eles chamaram e deram carta branca. E ele visitou 155 escolas médicas nos Estados Unidos. Sobraram 31. E ele foi ameaçado de morte, etc. e tal, mas ficaram as 31. Isso precisava ter no Brasil. No Brasil, estatisticamente, deveriam ser fechadas 2/3 das escolas de medicina que tem no Brasil, fechadas. Mas precisava ter aqui um Flexer corajoso para tomar uma atitude dessas, né? E nesse governo, infelizmente, o trogloditismo domina, e protegidos por um STF completamente que combate a nossa Constituição. Aqui também é um outro joke, aquela médica cubana examinando o paciente, e aqui, do outro lado, a gente vê a situação das escolas médicas. Muitas das escolas médicas novas que pensam em ganhar dinheiro, que nem diz o Pondé, pagando 15 mil por mês, não tem anatomia. O que eles fazem? Modelos plásticos, ou modelos em terceira dimensão, ou alguns trazem os corpos, os frozen corpos, os corpos congelados. Então, nós estamos numa situação dramática. A anatomia é fundamental para que você treine a sua habilidade, para que você conheça in natura o ser humano. E não está acontecendo isso. As escolas tradicionais, e mesmo as particulares antigas, fazem questão de ter o cadáver. E hoje nós não temos esse aspecto. Quando eu estudei na Alemanha, no hospital, que é universitário, era obrigatório a autópsia. Então, os alunos estudavam no corpo humano sem problema nenhum. Bom, teve uma época também, quando eu era presidente, que nós fundamos a Federação das Entidades Médicas. O Calegari era do CRM, o Cury era do APM, o Cid Cabellar do CIMESP e eu. Por quê? Se nós não nos unirmos e termos força política, nós não vamos conseguir nada. Essa época foi uma época boa, porque as entidades se uniram, nós íamos falar com o Kassab, nós íamos falar com o José Serra, mas não íamos eu, Luiz Fernando, não íamos o presidente do CRM, ia o grupo, a Federação de Entidades Médicas, e nessa época foi uma época produtiva. Infelizmente, essa federação está latente, desapareceu. E eu solicitaria, vou falar que nem o Padre Vieira, não é pedindo, pedir exigindo, sobre égide de 2 ícones que estão ali, o Belhomem e o Zé Luiz, que nós tentássemos ressuscitar essa federação para ter força política.
dentro da situação médica tenebrosa que vivemos. Agora, olha o pavor que nós vivemos. Eu fiz questão de mostrar, Notre Dame Intermédica Rap Vida. Olha, eles pagam quanto para o médico por consulta? R$20 por consulta na mesma hora, até o 5º atendimento. Depois, R$7. Meu Deus do céu! Isso é agora, a partir de 1º de maio de 23. É a aberração das aberrações. Então, isso nós não podemos aceitar em hipótese nenhuma. Outra coisa, todos nós sabemos que existe um pacto entre a ANS e os planos de saúde. Quem acaba de trabalhar na ANS, para onde ele vai trabalhar? No plano de saúde. Então, existe um contato patológico que nós precisamos demonstrar isso, citar isso, e induzir o paciente a reclamar, porque quanto mais o paciente reclamar, esse link pavoroso, né, que existe entre a ANS e os planos de saúde precisa ser quebrado. E isso ninguém fala. É uma realidade, repito, insofismável. Você veja, até na mídia, o Pondé, eu gosto muito do Pondé, o que ele escreveu aí, para nós é uma vergonha. Ele fala que desde o Fernando Henrique, com a democratização das faculdades de medicina, o mercado foi inundado, formando profissionais medíocres e mal formados. Lá embaixo, os investidores perceberam que estava a grande oportunidade de ganhar dinheiro. Em alguns planos de saúde, você faz um pedido, não é o médico do plano que vai julgar primeiro, passa primeiro pelo departamento financeiro. E não vai ver quanto vai ficar aquele procedimento, depois que vai para o empregado do plano de saúde, que por ser empregado, em geral, concorda com o gasto projetado do plano de saúde. E a última coisa escrita ali dá tristeza para a gente, que o Pondé fala, quanto mais medíocre o profissional, mais chance ele terá de crescer na instituição, já que ele aceitará as práticas mais absurdas. Isso aqui foi uma das coisas mais deliciosas que eu recebi na minha vida. Esse livro do Wilder Penfield, todo mundo conhece o Homúnculo de Penfield, né? E que ele escreve No Man Alone, foi o último livro dele. E o professor Brock, que nasceu no Brasil, por isso ele fala português, escreveu uma coisa bonita, gostosa de escutar. Mas eu pensei, quando eu vi a dedicatória, que eu era irmão, eu era um exemplo na neurocirurgia brasileira, na neurocirurgia pátria, falou um monte de coisa deliciosa, mas daí eu percebi. Ele falou que eu ia ver na minha vida muita coisa semelhante à vida do Wilder Penfield. Bom, eu falei, eu não me comparo jamais ao Wilder Penfield em relação a descrever o homúnculo de Penfield. Quem sou eu? Porém, eu observei uma coisa. Ele dá, nesse livro, a ordem que nós trabalhamos sempre em equipe. Nenhum homem trabalha sozinho. E eu, na minha vida, fiz questão, durante toda a minha vida, de ter uma grande equipe. Uma grande equipe. E lá, o John Donne, 1500, lá vai pedrada, 65, se não me engano, falava que nenhum homem é uma ilha. No man is an island. Tanto é que um dos poemas dele, que fez com que o Ernest Hemingway escrevesse aquele famoso livro que nenhum homem é uma ilha, né? Baseado nisso. E o Ernest Hemingway se inspirou nesse poema do John Donne, já naquela época, né? Então, para mim foi uma grande alegria ter passado a minha vida inteira lutando para que a gente trabalhe em equipe. Agora, para terminar, eu quero ler mais um último texto para finalizar, é o seguinte. Eu fiz um paralelo entre o Cícero aplicado à nossa academia. Dizia Cícero,
do Pró-Árquia. Árquia foi um poeta romano que foi acusado de não ser romano. Então, o Cícero se insurgiu e escreveu Pró-Árquia, falando no Senado: levantar o adversário que jaz dominado, valoroso pela nobreza, pelo talento, mais ainda, aumentar a antiga dignidade dele. Quem pratica esses atos, eu não os comparo com os homens mais notáveis, mas julgo-os muito semelhante a um Deus. Mutatis mutandis, nós da academia devemos lembrar, neste terrível momento pela qual passa a medicina e os médicos, da nobreza, do talento da medicina e da sua arte, e dos bons médicos, a grande maioria. E não só erguer, como aumentar e relembrar a dignidade deles todos. Praticando esses atos, prezados acadêmicos, eu, como Cícero, também não os comparo com os homens mais notáveis, mas julgo-os muito semelhante a um Deus, pois só sendo um Deus se consegue enfrentar a falta de caráter do governo dos planos de saúde. E ainda mais, citando Oswaldo de Andrade, sobre esses indivíduos que mandam na medicina, são os donos do dinheiro, os donos do poder, nós não somos nada. Nem no carnaval esses homens podem sair a caráter, pois caráter e seus nomes são palavras que se repelem. Eu peço desculpa a vocês, que eu não consegui ser, que nem o Padre Vieira, não consegui ser sintético, fui um pouco prolixo, mas eu agradeço a paciência de terem me escutado. Muito obrigado. Luiz Fernando, muito obrigado. Obrigado não somente pela sua apresentação magnífica. Quando eu conheci o Luiz Fernando a primeira vez, ele estava fazendo um discurso numa das reuniões da Unimed aqui em São Paulo, e realmente ele me surpreendeu muito pela oratória dele, pela cultura dele. E obrigado também por você dar uma força muito grande, você que presidiu essa casa, está aqui também com a gente, conosco aqui. Muito obrigado. Isso você não pode imaginar a força que dá para aquele que é um sucessor seu. Muito obrigado. Eu vou pedir para o Luiz Fernando tentar começar a comer. Estou fazendo regime, senão minha coluna não aguenta, viu? Mas faz de conta, então, que você está comendo alguma coisa para justificar o almoço aí. Enquanto isso, eu queria dar alguns... Enquanto o Luiz vai fazer de conta que vai comer, eu vou dar alguns avisos aqui também para vocês. Eu queria... com muita alegria, eu estou surpreso, realmente muito surpreso de ver tanta gente aqui reunida, né? Realmente, eu tenho a impressão que a pandemia arrefeceu muito os nossos ânimos, né? A gente vinha aqui, às vezes tinha 12 pessoas, 14. Então, eu estou muito contente com a presença de todos vocês, e não tem dúvida que também esses méritos se devem ao nosso palestrante, Luiz Fernando Pinheiro Franco. Nós temos aqui em sala cerca de 35 pessoas e à distância cerca de 17 ouvintes, aos quais eu também os agradeço. Portanto, estão presentes mais de 50 pessoas, que para nós realmente é um número fantástico. E outros que não puderam participar verão essa apresentação filmada. Estará no YouTube e também estará no nosso site da Academia Cristã de Letras. Iniciativa essa que começou, diga-se de passagem, na gestão do nosso querido presidente José Luiz Gomes do Amaral. E nós estamos tentando seguir os passos dele aí. Uma outra aviso que eu vou dar é o seguinte: é com muita alegria que nós temos aqui, nós estamos num processo de renovação da academia. Haverá eleições em breve. E nós tivemos
8 candidatos inscritos. Aliás, tivemos 9 candidatos inscritos. Um depois acabou declinando o concurso. Então, temos 8 candidatos, 6 vagas. E eu queria, assim, com muita alegria, declinar o nome daqueles candidatos que estão aqui presentes, que é o colega Carlos Alberto Long, o Bruno Zilberstein, Gaspar de Jesus Lopes Filho, Leopoldo Soares Piegas e Ricardo Luiz Smith. Eu retirei, mais algum que eu não citei? Bruno Zilberstein. Eu tirei o título de professor doutor. Aqui o nosso título é acadêmico, tá? Que nos hermana e nos iguala. Então, vocês estão na fase estatutária de avaliação dos dados, né, para saber se vocês são elegíveis de acordo com o estatuto. Eu tenho quase certeza, cá entre nós, todos serão elegíveis. E depois passaremos para a fase, nós vamos anunciar realmente essa notícia oficialmente, e aí sim haverá a fase de expectativa para a eleição. Nessa fase de expectativa para a eleição, é praxe os candidatos contatarem os acadêmicos, quer por carta, quer por telefone, quer por WhatsApp. Vocês receberão os respectivos contatos para que possam dizer que são candidatos. Tá? Por que isso é importante? Porque mesmo os candidatos que estão concorrendo sozinhos, eles só vão ser eleitos estatutariamente se tiverem 50% mais um dos votos. Se eles não alcançarem 50% mais um dos votos, mesmo sozinhos, não serão eleitos. Então, isso não sou eu que estou inventando, isso é o nosso estatuto, e também é um estatuto que faz parte de outras academias e assim por diante, para que a pessoa realmente seja eleita com a maioria dos votos. Um outro anúncio que eu quero dar com muita alegria é a presença da querida Solange Camargo Albuquerque, está aqui. A Solange, que eu não a conhecia, eu achei até que ela entrou no túnel do tempo, rejuvenesceu. A Solange, quando eu fui convidado pela primeira vez a participar da diretoria da Academia de Medicina, a Solange era secretária. Né? E o tempo foi desgastando a Solange, e chegou uma época que ela aposentou e foi para o litoral, e depois acabou voltando. Então a Solange precedeu a Monielle na função de secretária da academia, e bons momentos também tivemos naquelas diversas reuniões que participei e diretorias que participei. Então seja bem-vinda, Solange, hoje e sempre, tá? E para finalizar, eu queria convidá-los a todos para a próxima tertúlia, que vai ser no dia 12 do mês que vem, de julho, e nós teremos a alegria de ter aqui o acadêmico Adagmar Andriolo, professor da querida e grande Escola Paulista de Medicina, e ele vai falar sobre um tema da área dele, que é câncer de próstata, diagnóstico laboratorial. Então, todos sejam muito bem-vindos também para a próxima tertúlia, que o Adagmar vai ser meu inimigo, que vai ficar sem comer aqui e vai apresentar o tema lá. Então, Adagmar, muito grato pelo convite, pelo seu aceite também em participar. Então, como de praxe agora, eu vou coordenar aqueles que quiserem fazer manifestações. Antes, lembrei, tem mais um aviso aqui. Com muita alegria, eu queria anunciar aqui 2 acadêmicos, Flávio Antônio Quillit e Antônio Carlos Lima Pompeu, que está ali. Eles foram eleitos membros titulares da Academia Cristã de Letras aqui de São Paulo. Parabéns. Parabéns. E também para fechar essa onda, eu queria também anunciar que o nosso querido Juarez Avelar, no mês que vem,
fará uma palestra na Academia Nacional de Medicina também. Um simpósio que haverá lá em homenagem ao saudoso professor dele, que foi o Ivo Pitangui. Notícias boas nós temos que divulgar. Notícias ruins abundam pelo nosso cenário nacional, como o Luiz mesmo já citou aqui. Então vamos lá. Eu só vou pedir a gentileza, nós estamos com muitas pessoas, temos também telespectadores à distância que poderão fazer perguntas, que vocês sejam breves nas perguntas, nas colocações. Então, Flávio, depois o Almeida Prado, o Juarez. Bom, qual é o seu nome? Gesiele. Alguém mais aqui? Quem é? A moça? Rubilene. E depois o Pompeu. Bom, pessoal, eu já marquei 450 pessoas, depois nós vamos fazer mais 450. Tá bom? A segunda rodada. Então, eu pediria realmente brevidade, tá? Para que mais pessoas pudessem participar. Então, Flávio, com você a palavra. Eu só queria comentar que eu vou chamar o Luiz como LF. É como ele era conhecido no meu grupo. Nós somos colegas de turma, da turma da Unicamp de 1971. Bons tempos aqui. E foi ótima a sua palestra. Ótimo. Você sempre despontou como um grande futuro médico. Nós sabíamos disso. E você foi meu mentor nessa academia. Então, eu só tenho que te agradecer. E dizer a você que a sua palestra foi excelente. Você abordou vários aspectos que a gente tem sentido no nosso dia a dia. Eu só queria fazer uma pergunta. O que você imagina que com a possibilidade de nós termos 392 faculdades de medicina no Brasil, a maioria no estado de São Paulo, sem nenhuma estrutura, ou seja, 2/3 delas não terão a mínima condição de formação desses médicos, o que você imagina que isso vai ocorrer para erros médicos para todos nós? Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu tive sorte, porque o Quillet não falou o meu dark side, obrigado, viu? Que naquela época da faculdade, a faculdade foi memorável. Mas eu gostaria que fosse recriada a Federação das Entidades Médicas. Por quê? Porque sozinha a academia deixou a sua função só acadêmica. Ele tem que entrar na política. Então nós temos que pegar a APM, a academia, o CRM, os sindicatos médicos e formar de novo a Federação das Entidades Médicas. Porque daí sim nós temos força política. E outra coisa, precisamos rezar. Eu tenho a impressão que aqui nós temos, todos vocês são líderes, que apareça um valente como o Abraham Flexner, para que a gente possa lutar para fechar 2/3 das faculdades de medicina. Senão eu não vejo perspectiva nenhuma para a nossa profissão. Obrigado. Agora o Almeida Prado, por favor. Meu querido Luiz Fernando, em primeiro lugar, muito obrigado pela palestra magnífica. Em segundo lugar, eu nunca me esqueço de que quando meu primo Sebastião passou a presidência dos professores eméritos da Faculdade de Medicina da USP, por Walter Pirotti, você citou o museu da Faculdade de Medicina de Heidelberg, onde mostravam características pessoais dos professores. Eu me lembrei que em 2000, em Jerusalém, eu comprei uma fita sobre o Fuchs,
a fita não mostrava, o Fuchs é praticamente considerado o papa da psicanálise de grupo, mas não mostrava os trabalhos científicos, mostrava o Fuchs em churrasco, tomando cerveja com os amigos. A ideia é mostrar que nós, nós mais velhos, somos humanos, portanto, acessíveis à conversa com os alunos. É por isso que nas minhas biografias oficiais, inclusive, é uma decisão baseada naquele dia. Eu cito no final que eu gosto de jogar copas no computador, crio cães e gosto de tomar cerveja no clube de campo com os amigos. Que é para mostrar para os alunos que eles podem se aproximar de mim. Tá? Essa questão é muito importante. Eu, na minha época de faculdade de medicina, eu era recebido pelo diretor, por vários catedráticos. Hoje é um distanciamento muito grande entre as gerações. Isso gera um problema muito grave. Por outro lado, nós temos um problema muito sério, que é o seguinte: o número de bocas que tem o que dizer cresce muito menos que o número de ouvidos que precisa ouvir. E o conhecimento médico aumentou violentamente. O ensino médico, padronizado em 1910, tinha uma grade de 4 anos, hoje tem 6 e, no mínimo, 3 de residência, e ainda as especializações, e o conhecimento médico cresceu muito e o dia continua tendo 24 horas. Atualmente, eu tenho 3 pessoas, eu tenho me dedicado fundamentalmente à medicina forense. Tenho 3 alunas que são minhas alunas de escola, aquelas que sentam comigo para saber dos detalhezinhos. E o compromisso que eu tomo delas é o seguinte: você vai sentar na minha mesa, mas você vai orientar mais 3. O único jeito que eu vejo de tentar criar um movimento de resistência contra a ignorância geral que vem tomando conta, é realmente fazer uma escadinha. Eu gostaria de saber a sua opinião em relação a isso. Tá? E, mais uma vez, reiterando, muito obrigado, Luiz Fernando, pela aula que eu acabei de citar, quando você mostrou isso na transmissão de posse do meu primo Sebastião, e pela aula maravilhosa que você deu agora. Obrigado, querido. Olha, eu acho que as suas ideias sempre foram brilhantes. Essa história da escadinha eu acho genial, porque você veja o que está acontecendo na Inglaterra. Eu não acreditava. Eles estão querendo formar médicos, entre aspas, enfermeiros, sem curso de medicina. Querem que o sujeito entre na prática e, ao longo dos anos, vai se tornar um médico. Olha que absurdo. Então, você, como professor, está de parabéns por essa história da escadinha. E nós todos, como você também já fez, que eu sei, investimos nosso dinheiro na formação médica. Eu tenho um exemplo aqui de uma espécie anatômica, eu não mostrei antes, senão eu ia tirar a fome de vocês, que eu comprei com meu dinheiro, onde tem cortes do cérebro em formol, lá comprei dos Estados Unidos. Por fora tem as etiquetas mostrando as diferentes partes do cérebro, e eu vi que faltava essa impetuosidade, essa coisa que você acabou de citar. Então eu tomei a atitude de pôr um belíssimo dinheiro nisso, e eu levava para a faculdade de medicina, especialmente a faculdade que era privada, que depois eu acabei saindo, para que eles tivessem noções de anatomia prontinhas, porque eles não tinham, vamos dizer assim, o estudo anatômico adequado. Eu dou os parabéns pela sua história, e que seu exemplo seja seguido. Muito obrigado. Queria passar agora a palavra ao Juarez Avelar. Distinto colega e amigo, Luiz Fernando, pela brilhante conferência. E quando eu vi na programação o nome dele e o título da conferência, eu imaginei que seria de muito interesse para toda a classe médica em geral, e particularmente a minha especialidade, que é cirurgia plástica, que eu fui presidente 2 vezes da minha sociedade, convivi diuturnamente com os problemas de natureza
de defesa profissional, razão pela qual fui atraído a que pertencia à Associação Paulista de Medicina, como diretor de defesa profissional. E como resultado de toda essa vivência, eu fiz algumas anotações aqui, pertinentes de sua brilhante conferência sobre a medicina e o judiciário, formação de peritos, juiz arbitral, prontuário médico. E no ano 2000, eu publiquei esse livro aqui, que chama Cirurgia Plástica, Obrigação de Meio. Naquela época, eu tive a ousadia de enfrentar uma conceituação inadequada de que nós, cirurgiões plásticos, tínhamos obrigação de resultado para o paciente. O paciente imaginava um resultado e o cirurgião plástico era obrigado a alcançar aquele resultado a qualquer custo. Então, sensível a essas questões todas, eu publiquei esse livro naquela época, Cirurgia Plástica, Obrigação de Meio, que contrariava por inteiro o entendimento tanto dos conselhos de medicina regionais, como o Conselho Federal e como também o Poder Judiciário. Havia um entendimento que aquela situação estava sacramentada, que o cirurgião plástico tinha a obrigação de apresentar o resultado que o paciente imaginasse na sua casa. Então, eu escrevi esse livro, que tem sido de muita valia, não só para o cirurgião plástico, como também para a medicina em geral. E, para minha alegria, desde o ano 2002, esse meu livro e a minha pessoa tem sido citado nesse livro aqui de Direito Civil Brasileiro como uma referência de uma conceituação diferente daquela que até então era vigente, e isso não contraria e não invalida as suas belíssimas palavras da preocupação do médico com seu paciente em apresentar o que melhor apresenta. O livro não defende o mal profissional. O livro defende as variações anatômicas de cada paciente, de cada pessoa, cada um de nós somos o único no universo, e que o cirurgião plástico deve se valer dos resultados, dos recursos técnicos atualizados para oferecer o que melhor apresenta. Só acho que a sua palestra, muito brilhantemente apresentada, apresentou um painel muito rico de informações médicas e jurídicas e que, pela natureza da sua conferência, eu imaginei que seria adequado eu trazer essa palavrinha para você. Você já conhece meu livro e a situação que encontra no direito civil brasileiro essas conceituações importantes para o cirurgião plástico e para a medicina em geral. A minha referência não é segmentada apenas para o cirurgião plástico, mas para o médico em geral, que convive com a adversidade e a diversificação de cada paciente. Queria, mais uma vez, renovar meus cumprimentos pela sua brilhante conferência. Muito obrigado, hein? Juarez, eu quero dizer o seguinte, eu fico impressionado com a sua capacidade. Até eu brinquei com você que você não dorme. Você escreve livros em série, e eu acho que você escreve da meia-noite às 4, né? E é interessante que o seu exemplo de coragem em escrever essa obra aí, que eu já tinha noção, que eu já sabia, porque a minha família é toda na magistratura, eu sabia disso. E você deu uma grande contribuição para acabar com a mania, com essa mania de indenização. Que nem dizia o meu professor Brock, lá na Alemanha, quem cura, Estado alemão, quem cura tem razão. Então, de alguma maneira, você cura não só o físico, mas você cura o espírito, a alma do paciente. E você está de parabéns, eu fico encantado de ver que você trouxe o seu livro aí, que eu já conhecia. Obrigado, Juarez. Um pequeno comercial aqui, que vale a pena também, uma notícia boa. Eu queria também citar aqui o nome do nosso confrade Luiz Roberto Colombo Barbosa, que foi recentemente eleito membro correspondente da Academia Nacional de Medicina, e também não está aqui presente o nosso confrade Rolf Gemperli, que foi também eleito membro titular da Academia Nacional de Medicina. Parabéns a vocês dois. Falamos muito de médicos, agora vamos dar a palavra a uma advogada jovem, que é a doutora Grace Ellen Santos de Santana Vicente. Por favor. Olá a todos, boa tarde. Eu sou a Grace Ellen, sou advogada de Direito Médico e da Saúde e pesquisadora da USP do tema. Bom, doutor, eu parabenizo o senhor pela fala, porque além de advogada e pesquisadora do assunto, eu também sou paciente. Eu tenho uma doença rara por conta de um tumor que eu fiz na cabeça, um prolactinoma.
Inclusive, quando o senhor comentou sobre a fístula, eu estava com suspeita de fístula, e se eu tivesse conversado com o senhor, eu falava, doutor, pode colocar a cola Super Bonder aí. E eu gostaria de comentar que eu escrevi um artigo científico sobre a responsabilidade do médico no diagnóstico de doenças raras. Isso é importante porque é humanamente impossível um médico saber todas as doenças raras que existem, e não existe protocolo. Eu sou muito grata à médica que faz o meu tratamento, por isso que eu entrei nessa causa, porque não tem como saber. Se o médico se dispõe a ajudar, auxilia o paciente, e consegue transformar o paciente numa pessoa melhor, isso é incrível. E ela me transformou nessa pessoa, e eu sou eternamente grata a ela. E toda vez eu mando mensagem, doutora, sou professora agora de Direito Hospitalar, sou pesquisadora da USP, a gente tem esse diálogo, então é muito importante manter o diálogo e a consciência do paciente, que o médico sempre tenta buscar o melhor, e isso é muito importante. O senhor falou brilhantemente sobre o tema, e eu gostaria de dizer parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado pelo seu depoimento. Muito obrigado, Gisele. Sucesso na sua carreira aí, você é tão jovem, e ter uma longa vida com sucesso aí. Agora eu queria passar a palavra a uma outra advogada, a doutora Rubilene Lustosa de Oliveira. Sejam sempre bem-vindas aqui nas nossas tertúlias. Elas são abertas, não necessariamente médicos participam, tá? Sejam bem-vindos. A única coisa é que o nosso espaço cabe 4.500 pessoas, tem que reservar, tá? Primeiro, Rubilene, por favor. Obrigada pelo convite. Quero agradecer a Noniele pelo convite. Eu estou aqui a convite dela e gostaria de cumprimentá-lo pela excelente palestra. Tudo o que o senhor disse é verdade. Eu sou militante do direito, eu advogo para médicos e é muito difícil hoje em dia fazer a defesa do profissional. Quais são os médicos que estão sendo demandados? Não os senhores que passaram aí 20 anos de profissão. Os que estão sendo demandados são justamente os recém-formados, os médicos que estão chegando. Esses médicos que estão fazendo essas milhares de cursos de medicina sem qualidade. Infelizmente, eu não vejo perspectiva de melhora. Tivemos um número de 80% do aumento da judicialização nos últimos 2 anos que envolvem médico e saúde. É um número muito alto, senhores. Os médicos estão sendo processados por tudo. Por tudo. A responsabilidade de meio e não de fim. Sabe, se o paciente não cura da forma que ele gostaria de ter sido curado, ele judicializa. Tem uma sentença no Rio Grande do Sul, que eu gosto sempre de citar, de um médico oncologista há 14 anos, e ele foi tratar uma moça com 25 anos de idade com câncer, não vou me recordar o nome do câncer, mas que estava no estágio 4. O prognóstico dela era muito ruim, a possibilidade de vida era baixíssima. Ele a salvou. O câncer dela entrou em estágio remissivo, porém, das sequelas do tratamento seria ela ficar paraplégica. E isso aconteceu com ela. Na literatura médica está escrito que 0,03% de probabilidade. Ele, oncologista há 14 anos, fazendo aquele protocolo, por todo esse tempo, convivendo com profissionais, estudando, ele nunca viu isso acontecer. Logo, ele não disse a ela essa probabilidade. Ao não fazer isso, ele tirou a autonomia da paciente de decidir se ela queria ser tratada do câncer ou se ela queria correr o risco de tratar e não andar nunca mais. O juiz entendeu que ele foi culpado pela falta de informação, por não levar a informação à paciente e não ouvi-la, suprimindo o direito dela de autonomia. Com isso, ele foi condenado a R$500 mil. Foi para a segunda instância, estou esperando voltar. Acho que, como estávamos conversando aqui nos bastidores, dificilmente será uma decisão que irá se reverter. Talvez, pode ser que sim, diminua o valor, mas 4 ou 5 anos desse processo, vai entrar em fase de execução, ele vai ser atualizado monetariamente, vai ficar nos mesmos valores de R$500 mil. Então, perceba que por tudo se judicializa hoje. E não é em face de vocês,
da maioria que tem mais de 20 anos de profissão, não vou falar pessoas com a idade mais avançada, porque eu já tenho 15 de profissão, mas é isso que tem acontecido. Uma outra fala que o senhor disse, a medicina baseada em evidência. Somos estudiosas de bioética, inclusive estamos organizando um congresso pela OAB em março, onde eu quero, desde já, deixar o convite, porque eu quero colocar médicos, a intenção não é colocar só nós, os advogados, mas o profissional da saúde também. Quando o senhor disse medicina baseada em evidência, ela é muito válida, porque tudo parte de um princípio. Alguém começou a fabricar ou a gerar, ter uma ideia de alguma coisa. E ela é válida desde que você observe os princípios da bioética, né? A não maleficência, fazer o bem, não causar nenhum prejuízo ao paciente. E o judiciário não tem entendido assim, infelizmente. Ele não tem aceitado quando o médico adota essa técnica de fazer um tratamento baseado em evidência. Infelizmente, são outras questões que têm demandado o judiciário. E falaria por horas se eu fosse pontuar todas as suas falas, e quero parabenizá-lo, porque, infelizmente, vocês trabalham com medo. E isso é muito ruim, porque quando vocês curam, vocês não estão só nos curando, a nós, os pacientes, vocês estão devolvendo a nossa dignidade. Uma pessoa que não tem saúde, ela não tem dignidade, porque ela não pode exercer o trabalho, ela não pode tirar o seu sustento do seu trabalho. Então, vocês restabelecem a saúde e a dignidade. E eu fico muito triste quando eu pego um cliente que está sendo demandado em face no judiciário, porque vocês ficam muito tristes, vocês ficam preocupados, mas eu só pensei em fazer o bem. E é para isso que eu estou, é para isso que a gente estuda tanto, é para isso que a gente trabalha tanto, para tentar evitar essa judicialização em face dos profissionais médicos, principalmente. Obrigada. Parabéns, parabéns. Ao viçareiro vir advogadas nas nossas tertúlias. Isso é muito importante. Parabéns. Bom, ia passar a palavra agora ao Pompeu, nosso querido Pompeu, e reiterava mais uma vez a objetividade nos comentários e perguntas, porque nós estamos caminhando ao final da reunião. Prezado confrade Luiz Fernando, achei muito interessante sua palestra. Você se apresentou como ex, mas ex significou e significa experiência, vivência, e durante a sua palestra isso ficou muito bem claro. É impossível um médico novo, um presidente novo, ultrapassar lá na frente o cabelo branco. Temos tempo, a experiência, experience counts. Eu gostaria de fazer 2 comentários, um sobre formação médica e a outra sobre processos. A maioria aqui que me conhece, a minha vida foi sempre acadêmica, universitária. Me formei, fiz mestrado, doutorado, livre docência no Hospital das Clínicas, fui aprovado titular e fui titular inclusive do ABC. Profissões, cargos que eu ocupei com muito orgulho e dedicação. Olhando o panorama do ensino médico no Brasil, o termo que eu consigo melhor adaptar é de catastrófico. É impossível um país como o nosso ter 380 e tantas faculdades de medicina, ou seja, em números é o segundo mundo. Nós só somos ultrapassados pela Índia, nós temos mais faculdades de medicina do que os Estados Unidos, França, Inglaterra, grandes, China, etc. Você é contra a formação de mais faculdades de medicina? Absolutamente. Quanto mais médico, melhor. Mas médicos que possam assinar isto, se responsabilizar pelo ato. E o panorama que nós vemos atualmente é que nós não estamos formando médicos. O nível do ensino é catastrófico.
E você citou bem o nível aqui no Brasil. E eu tenho um exemplo de casa. Eu sou de Mogi Guaçu, uma cidade do interior de São Paulo, uma pequena cidade. E ao redor de Mogi Guaçu, São João da Boa Vista, tem uma faculdade de medicina. Em Rio Claro tem outras 2, em Campinas tem outras 4 ou 5. Isso num raio de 50 quilômetros. E o meu vizinho, o prefeito Walter Cavianha, um dia me procurou, somos vizinhos, e no interior ainda tem aquela história de chegar em casa, bater na porta, vir bater um papo, não é isso? Não precisa marcar encontro. E ele veio, tenho que trazer uma notícia muito boa para você, Toninho, como ele me chama. Eu sou chamado de Mogi Guaçu, Toninho Pompeu, centroavante do Guaçuano. E ele me disse, tem uma boa notícia. Temos uma faculdade de medicina. Consegui. E eu falei, mas Walter, uma faculdade de medicina em Mogi Guaçu tem aqui ao redor tantas. Não, isto tem uma importância muito clássica. Toninho, 80 alunos por ano e 80 vezes 8, 10 mil reais. Isso do ponto de vista econômico é importante para a prefeitura e do ponto de vista político é enorme. Isso não vai dar certo, Walter. E eu acompanhei isso faz 4 ou 5 anos e realmente a faculdade está de mal de pernas. E eu tive o desprazer, não, o prazer momentâneo, que me pediram para fazer na inauguração da faculdade, que eu falasse sobre medicina no Brasil. E depois tive o prazer, e tenho que aguentar essa carga, que me deram o centro acadêmico, o nome de Antônio Carlos Pompeu. E isso é uma carga que eu carrego, mas olhando esse panorama brasileiro, ele é realmente catastrófico. Mas não para aqui. Nós temos que olhar ao redor do Brasil. Santa Cruz de la Sierra tem 5 faculdades de medicina, 400 médicos por ano. Puerto Iguaçu, Paraguai, tem 4 ou 5 faculdades, outro tanto. E o que eles formam? Formam médico? Não formam médico, eles dão diploma. E esse diploma, o que é feito com esse diploma? Nós aceitamos aqui no Brasil que o indivíduo que é formado lá e que não faça exame de suficiência exerça a profissão médica. Isso é catastrófico. E é o que nós estamos é o que nós estamos vivendo do ponto de vista de formação. Catastrófico. E cabe a nós, cada um exercendo o seu poder de influência, etc., de exercer perante o conselho, as sociedades, academias, etc., lutarmos contra esta entrada anômala de pseudos médicos no nosso meio e, evidentemente, oferecendo um serviço de péssima qualidade. Segundo tema é erro médico, processos. Na minha história, com 35 anos, eu era assistente de cirurgia de emergência no Hospital das Clínicas, e tradicionalmente no Hospital das Clínicas, na emergência, os cirurgiões eram os chefes de equipe. De uma equipe imensa, de 50, que prestava um serviço imenso, de alta qualidade. E o professor Simmons, éramos 3 cirurgiões, eu era o mais novo, o de menor influência, de menor experiência. Mas o professor Simonsen aposentou-se. Imediatamente o Dário Birolini foi a professor titular e repentinamente com 35 anos eu era o chefe de equipe. E um sábado, onde o movimento era imenso, e num sábado chegou um acidente de automóvel de uma família de 4 pessoas, o pai e a mãe na frente de um Volkswagen, atrás 2 filhos, um com 10 anos, outro com 7. Nesse acidente nada aconteceu de grave com o que estava dentro, mas a criança de 7 anos passou para aquele vão dos 2 vãos do Volkswagen, caiu em cima da alavanca do câmbio que perfurou o seu abdômen. Choque. Esse paciente entrou na sala cirúrgica, entrou no pronto-socorro, e eu fui chamado, eu disse, sala, a grito, né, sala, vai dar, hipotenso, sangrando, etc. E entramos em campo operatório e eu assumi o ato operatório. Esse pacientinho tinha uma explosão de baço e tinha ferimentos de fígado, baço retirado, vamos suturar o físico, vai dar, entra a enfermeira e relata. O pai proíbe transfusão sanguínea, devido à fé de testemunha de Jeová.
Eu falei, doutor Pompeu, está proibido a coisa. Eu falei, eu assumo. Eu assumo. E os companheiros se solidarizaram. Não, estamos juntos, vamos em frente. E salvamos a criança. E eu fui processado. Por salvar essa criança. E o juiz, felizmente, durante lá o processo, ele me disse, doutor Pompeu, desculpe o senhor ter vindo aqui no seu lugar. Eu teria feito o mesmo. E foi o que eu fiz. Essa história me marcou, e é evidente que me marcou. Estou lançando, editando um livro, reflexões, histórias vividas. Esta, claro, teve o seu lugar. E, desculpa se eu me estendi, mas eram 2 comentários que eu gostaria de fazer. Obrigado. Parabéns, Alice. Parabéns, Pompeu. Eu acho que você provou perante toda a audiência a sua coragem. Parabéns. Jandir, com você a palavra, por favor. Presidente, você muito breve, mas eu não poderia, como presidente da Academia Paranaense de Medicina, me furtar, em primeiro lugar, agradecer um honroso convite, né? Em segundo lugar, cumprimentar o professor Luiz Fernando pela preciosíssima palestra, realmente muito interessante. Comentávamos aqui lado a lado com o confrade Sérgio, com o confrade João Luiz, né, pelas sábias frases que o senhor me falou aqui para nós. Também, nesse momento, quero parabenizar o professor Pompeu, o meu querido professor Flávio Quillet, né, pela Academia de Letras, né, pela presença dos senhores, os queridos confrades na Academia de Letras, e, claro, e dizer, não poderia também me furtar, de parabenizar e trazer as boas-vindas, que eu tenho absoluta certeza que os meus queridos potenciais confrades, e eu me sinto confrade, porque fui eleito membro aqui, né, presidente Hélio, da Academia de São Paulo, como membro honorário, mas os meus queridos doutor Osmar, doutor Ricardo, sejam bem-vindos, em especial o meu querido professor Gaspar e o meu querido amigo, posso dizer assim, do professor Bruno, figuras icônicas da cirurgia brasileira, e tenho absoluta certeza que os seus currículos o farão confrades na Academia de São Paulo. Presidente Hélio, mais uma vez agradeço o honroso convite e desejar a todos aqui um bom final de semana, né? Um grande abraço a todos e muito obrigado, meu presidente Hélio. Grande abraço. Obrigado, obrigado. Jurandir, como sempre digo aqui, ele é mais assíduo das nossas reuniões do que os nossos acadêmicos, desde do Paraná. Seja muito bem-vindo, viu, Jurandir? Queria passar agora a palavra ao nosso confrade também, o Luiz Roberto Colombo Barbosa, por favor. Boa tarde a todos. Desculpe meu atraso, porque eu moro em Santos, peguei uma neblina enorme e um trânsito muito forte. Eu agradeço estar presente na tertúlia novamente, sobretudo sob a presidência do confrade Hélio, com o qual adentramos juntos em 86 a academia. E hoje é uma felicidade muito grande estar me comunicando com vocês. Quem não me conhece, pertenço a uma família de médicos de 87 anos de oftalmologia. O pai foi amigo do professor Moacir Alva, da Escola Paulista de Medicina. Sou cirurgião emérito do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Temos um hospital em Santos, um Instituto de Visão do Bem, que atendemos 87 anos, toda a filantropia e o SUS também. Enfim, uma carreira médica, pai de 2 filhos médicos, com mestrado, doutorado, pós-doutorado e livre docência pela Escola Paulista de Medicina. Enfim, uma carreira casado com uma médica, muito feliz, muito realizada. Para mim é uma honra hoje também estar adentrando a Academia Nacional de Medicina, bem amadurecido, bem sensato, para trazer umas observações independentes, totalmente independentes, mas muito objetivas e sinceras. Eu vejo que o diagnóstico nosso está feito há muito tempo. Nós sabemos, parabéns pela excelente palestra, nós sabemos perfeitamente que ocorre é o seguinte: nós temos aí um problema seríssimo, que a medicina hoje está socializada de uma forma econômica. Ou seja, o que quero dizer com isso? Os planos de saúde tomaram conta de tudo.
No plano de saúde, para o plano de saúde, não interessa se o médico é competente ou não. Interessa que ele resolva o problema deles. Então, eu vejo um futuro muito triste para a medicina. Os médicos não terão mais vontade de trabalhar. E o plano de saúde, tanto faz o médico ser competente, ele recebe o mesmo valor que um médico que não tem essa competência. Então, o plano de saúde está nivelado por baixo. Como todos atendem plano de saúde, aquele que protesta diante de qualquer fato, ele é imediatamente descredenciado. Então, eu pergunto ao senhor, não seria interessante, já que temos o diagnóstico, nós, a academia, lugar de discussões, mas que a gente tem que realmente levantar essa voz, trouxesse para cá os nossos médicos senadores, nossos médicos deputados federais, que é eles que têm o poder de decisão. Senão nós ficaríamos o tempo todo discutindo, mas a solução nunca será feita. Eu pergunto ao senhor se o senhor acha isso viável e interessante. Muito obrigado pela atenção de todos. Parabéns, viu? Você sabe que você levantou uma bandeira aí que eu mesmo nunca tinha pensado, que eu acho brilhante. Porque não adianta a gente reclamar, esbravejar, etc., quando o pessoal lá de Brasília, um bando de incompetentes, você veja, o mais médico foi aprovado, teve seis opiniões contrárias, quer dizer, um bando de corruptos, são corruptos, e são gente mais baixo nível, no mais baixo nível. Uma ocasião, eu quando era da defesa profissional da Sociedade de Neurocirurgia, fui a Brasília, sentei numa mesa gigantesca. Meu Deus do céu! O sujeito ali parecia que metade não tinha tomado banho, outra metade sem compostura para serem da Secretaria da Saúde brasileira. Meu Deus do céu! Então, você veja, a sua ideia tem que ser uma bandeira para os nossos grandes dirigentes. Aqui do meu lado, um dos ícones, e eu gostaria que ele falasse alguma coisa, um pouquinho, eu sei que nós estamos no DRE, sobre essa perspectiva. Realmente é muito difícil, não é fácil, a tarefa não é fácil. A tarefa já vem de anos e anos de luta, né? Desde quando eu me considero médico, a gente discute essa luta contra o rebaixamento do nível da educação médica no país. Mas nos últimos anos tomou proporções gigantescas, né? Gigantescas. Realmente a tarefa não é fácil, né? O que eu sei é que as entidades médicas, o Conselho Federal de Medicina, tentam fazer um lobby junto aos deputados, médicos, né, particularmente. Mas a tarefa não é fácil. A tarefa não é fácil porque eu acho que tem um jogo de interesses muito grandes e nós só conhecemos a ponta do iceberg, não conhecemos a base do iceberg. Mas eu acho que cada um tem que fazer o que pode, né? Eu nunca me esqueço de uma frase lapidar da Madre Teresa de Calcutá, Prêmio Nobel da Paz, que dizia o seguinte: o que eu faço, fazia muito, hein? O que eu faço é uma gota no oceano, mas o oceano seria menor sem essa gota. Então, é por aí. Acho que cada um nós temos que lutar, né? Cada um tem que fazer o que pode, mas não pode deixar de fazer. Mas realmente a luta muitas vezes é inglória, é em vão, né? Recentemente um colega nosso médico, o Braulio, que é da Escola Paulista de Medicina, foi também presidente lá do hospital que eu participo, que é o Hospital do Servidor do Estado, foi presidente lá da Associação Médica, ele publicou um artigo no Estadão agora, essa semana, exatamente falando da formação do médico, né? E ele, já desde quando ele estava no CRM, ele defendia, assim como se faz no Rio Grande do Sul há décadas, ele estava defendendo que o médico tem que ser avaliado depois por um exame. Talvez seja esse o gargalo. Talvez seja essa, como a OAB fez. Como a OAB fez. Então, você quer ter 1000 faculdades de medicina? Tudo bem. Só que esses 10 mil alunos vão ter que passar por um critério, por um exame. Se eles forem aprovados, eles exercem a profissão. Se não forem aprovados, não exercem a profissão. Eu acho que é por aí. Eu acho que a gente tem que, talvez, arrumar ideias mais inteligentes. Talvez só brigar contra isso, talvez vai ser uma luta inglória. Quem sabe lutar pela regulamentação da avaliação do recém-formado. Se ele não tiver condição
De exercer, não exerce, vai fazer cursinho, vai fazer novamente a faculdade, enfim, vai fazer o que quiser. Mas não pode exercer a profissão. O que nós não podemos é deixar de lutar a favor do Revalida, como foi dito aqui, essas faculdades periféricas que tem na Bolívia, tem no Paraguai, e assim por diante. Nós temos que lutar contra aceitar esse pessoal sem estar qualificado. Então, daí a importância do Revalida, né? E daí a importância de avaliar um médico recém-formado, para saber se ele tem condição de exercer a profissão. Assim como a OAB fez há vários anos, e está indo muito bem, né? Até um orgulho, o advogado que passa no exame da OAB, ele está num status diferenciado. A única diferença que eu acho é o seguinte: no campo do direito, muitas pessoas fazem o curso para ser simplesmente bacharel, para não exercer a profissão. Eles fazem por status, para dar cultura, para dar uma certa notoriedade. Na medicina é complicado isso. Aquele que investe na medicina, a maioria tem que investir para fazer, porque é muito tempo. É muito tempo. Hoje em dia são 6 anos de formado. Na minha área são mais 6 de especialização, só de especialização, né? Na nossa área. Eu sou mais 3 de cirurgia geral e mais 3 de urologia. O mesmo vale para a cirurgia plástica, para a cirurgia vascular. Então, é uma outra faculdade. Isso não está contando que ele vai estar fazendo mestrado, doutorado, nada. Né? Então, a gente tem que realmente continuar lutando. Realmente, eu me sinto fraco, né? Mas eu concordo plenamente que nós não podemos perder essa oportunidade. Responde, será fracionado. Então, quer dizer, essa é a proposição que eu faço. Muito obrigado. Sem dúvida. A gente sabe o quão escorregadios são os políticos. Na gestão passada, tivemos a honra aqui de ter um ministro da saúde aqui na nossa abertura. Aliás, o Saul estava dando palestra na abertura. Então, a gente sabe o quão eles são escorregadios, né? Saul, com você a palavra. Obrigado. Eu sei que a hora está correndo, mas primeiro cumprimentar o colega Fernando. Foi um prazer, assim, foi um prazer limitado, porque na medida que você foi falando, apresentando todas essas suas informações, o sentimento que gerou dentro foi um mal-estar muito grande. Se nós estivéssemos vivendo como se fossem maiores abandonados. E isso, nosso excelente presidente completou com as suas observações. Nós somos muito sozinhos, como se nós não tivéssemos cuidados de pai e mãe, ou aí soltos. Aquele conselho, certamente, eu acho que deveria ser reavivado, mas recorrendo a forças maiores, inclusive com a sua proposta de introdução desse aspecto político no nosso movimento. Nós temos uma situação semelhante na política. Isso é um problema aqui no Brasil, o tamanho da Amazônia, que não há controle para o desmatamento. O que foi recentemente definido? Aquelas áreas onde houve desmatamento, o gado que foi produzido naquele local não pode ser exportado. Então, foi uma medida drástica. Nós podemos fazer de medidas drásticas, e que sejam razoáveis. Ficou me ocorrendo uma série de coisas agora. Por exemplo, parece uma solução razoável, não sei se ela corresponde à realidade. Exigir que os planos de saúde, dentro dos seus livrinhos de indicação médica, que coloquem um mini currículo de 3 ou 4 linhas, mas dizendo especificamente onde esse médico foi formado. Coloque isso simplesmente, mas que porque alguma referência eles precisam dar. É evidente, nosso povo bastou que ponha um uniforme branco, um estetoscópio no pescoço, parece que ele tem a condição de médico. Não é bem assim. Então, é uma atitude que, até como, sei lá, uma proposta de lei, ou uma coisa que obrigasse a
eles oferecerem essa informação. E as pessoas vão saber com mais cuidado como se dirigir. Porque eles atuam numa neblina que ninguém sabe como as coisas acontecem por ali. E vão fazendo de uma forma onde não há uma seleção. A eles não interessa isso. Então é um compadrio ali de várias situações. Você acredita que é viável unir toda essa informação da prática que foi colocada aqui e ter um respaldo de profissionais da política que estão lá no Senado, que estão na Câmara, que pudessem fazer um movimento que levasse isso para frente? Ou então até propagandas do tipo, como a gente vê muita coisa, escolha o seu médico, né? Que se aparece muito. Por exemplo, a Associação Paulista de Medicina, se pode eticamente fazer isso, né? Fazer esses mini flashes de televisão falando como fala a respeito de um medicamento. Eu acho que é importante informar as pessoas que há necessidade que se faça uma boa escolha. Gostaria de ouvir a tua opinião. É viável isso? Sem dúvida nenhuma. Inclusive, é interessante. Quando eu voltei, eu passei bastante tempo fora do Brasil, então eu falei, poxa, o doente tem que saber um pouquinho do que eu sou, pelo menos do que eu estou, né? Então eu pus os cursos no exterior, essa coisa toda, mestrado, doutorado, aquela coisa toda. E um belo dia, o meu pai, que foi um grande jurista, meu pai deu aula em Harvard, me chamou, falou, Luiz Fernando, eu vi seu receituário aqui, que você pôs algumas coisas. Por que você não põe só doutor Luiz Fernando, neurocirurgião? Eu não acho ético você colocar que você é professor, que você estudou em tal lugar, não sei o quê. Eu tentei explicar para o meu pai que eu defendo essa ideia, que nós, somos creme de la creme, temos que dar o exemplo e colocarmos um pouquinho do que nós fazemos, porque você vai ao restaurante, você vai ler o cardápio, você vai saber o que você vai comer. Então, o doente precisa saber quem é você, o mínimo. Bom, expliquei isso para o meu pai profissionalmente falou, Luiz Fernando, não é você que tem que falar o que você é, são seus pares. Daí ele me deu uma facada no coração, se é que eles reconhecem. Então eu acho que a sua ideia de botar o mínimo onde ele se formou, talvez, se bem que tem uma coisa, a gente tem visto indivíduos, eu sou da velha guarda, formados em escolas particulares mais antigas, não essa avalanche que nós vemos hoje, brilhantes. Então, ele é brilhante, mas o que ele fez? Ele publicou alguma coisa? Frequenta congresso, não sei o que, tem alguma coisa para informar exatamente o que você falou. Tem que dar alguma informação sobre o doente. É isso mesmo, concordo plenamente. Obrigado, Saul. Bom, estamos finalmente, eu vou passar a palavra rapidamente para o Carlos. Estamos já avançando mais de 20 minutos de término. Então, me compreendam, por gentileza. Carlos, com você a palavra, por favor. É bem rápido que eu vou falar. Na Associação Brasileira de Mulheres Médicas, nós fizemos uma lei da diferença do homem e da mulher de forma científica. Foi aprovado pelo governador, estivemos usando a política assim. As faculdades de medicina são obrigadas agora, por uma nova matéria, a diferença do homem e da mulher, a aplicar para os seus alunos. Então, nós estamos seguindo essa linha política também. Então, foi aprovada a lei. As faculdades de São Paulo têm que colocar um novo currículo no currículo da faculdade. Então, eu acho que é fundamental, só queria dizer isso, é fundamental que haja o envolvimento político e nós nos envolvamos de fato, fechando a torre. Obrigado, Carlos. Não posso deixar de dar a palavra para o filho do palestrante, nosso acadêmico João Luiz, por favor. Agradeço, então, para agradecer ao meu pai ali, Luiz Fernando Pinheiro Franco, é uma admiração, uma honra
Eu que queria ser piloto de Fórmula 1, você me convenceu a ser médico, me convenceu a ser neurocirurgião. É uma alegria ver você aqui com toda a sua cultura aqui. Olha, estou muito feliz. Parabéns. E com certeza o João Luiz seguiu o exemplo da mãe, Maria de Lourdes, e do pai, Luiz Fernando. Meus amigos, muito obrigado por essa reunião. Que esse calor, que essa vontade de participar estejam presentes com todos e que todos estejamos aqui no próximo mês, na tertúlia que o nosso querido Andriolo será o palestrante. Muito obrigado, uma boa semana e parabéns por todas as intervenções possíveis que vocês fizeram aí. Obrigado.